Mais uma edição do programa Em Pauta no ar, hoje com o vereador professor Alberto, líder do PR, partido que tem 2 representantes na Câmara. O vereador professor Alberto é o líder e o outro representante é o segundo secretário, o vereador Felipe Marchese. Seja muito bem-vindo, vereador professor Alberto. Eu que agradeço, sempre é um privilégio a gente poder compartilhar com a população. Eu acho importante o programa dessa natureza porque a gente consegue compartilhar de todo o nosso trabalho para a população que acompanha a TV Câmara. Aqui a gente mostra uma parte da atuação parlamentar, né? Você aí de casa pode acompanhar a tramitação de todos os projetos, indicações, moções que o vereador protocolou pelo site oficial da Câmara, o campinas.sp.leg.br. Lá você também encontra os canais de comunicação, como o telefone do gabinete e também o e-mail do vereador. Bom, a gente sabe que as áreas prioritárias do mandato do senhor é a educação, mas também agora teve uma comissão muito importante neste primeiro semestre, a Comissão Especial de Estudos do PAI Serviço, entrando um pouquinho aí na área do transporte. Foram mais ou menos 6 meses de trabalho, né? Uma diligência até a INDEC, receberam visitas de outras cidades para trocar experiências sobre esse modelo de transporte. Inclusive, essa comissão termina com uma novidade do PAI Serviço, né, vereador? Na verdade, a população sabe disso, a Câmara recebeu, através dos gabinetes dos vereadores, várias denúncias, reclamações da dificuldade de você fazer a solicitação do serviço e ser atendido. Então, muitas reclamações, não é de hoje isso, então foi crescente esse tipo de reclamações. Então, eu propus que nós criássemos uma comissão especial de estudos sobre o PAI Serviços para levantarmos essas denúncias, né? No primeiro momento, nós não tínhamos informações suficientes para responder à população. E foi muito bom nós termos criado essa comissão. Essa comissão ela é composta por 5 membros, né? Eu presido a comissão, nós temos a relatoria com o nobre vereador Jorge da Farmácia, o vereador Aurélio Cláudio é membro, o vereador Dr. Vinícius Gratti é membro e o vereador Dr. Pedro Tourinho também é membro. E já na primeira reunião que nós fizemos uma série de perguntas, de questionamentos e foi aprovado esse requerimento de informações e nos chamou a atenção a rapidez também que a INDEC nos respondeu. Nós realmente, no primeiro momento, nós achávamos que seria moroso, porque o número de perguntas eram muitas perguntas. E ela respondeu muito rapidamente, o que fez com que nós conseguíssemos, então, avançar. E o nosso avanço foi para, primeiro, ouvir outras possibilidades de serviços, né, serviços privados e, finalmente, como você pontuou aí, a gente foi até a INDEC, fomos ver como é que funciona o serviço. E desde então, pelo menos durante cada mês, nós tivemos 2 ou 3 reuniões para levantar o máximo de informações e apresentarmos um relatório realmente que venha contribuir e dando respostas àqueles questionamentos que motivou a criação da comissão. Lembrando para o pessoal aí de casa que essa Comissão Especial de Estudos foi criada em 15 de fevereiro e agora em junho o secretário esteve aqui numa reunião desta comissão na Câmara e falou que o PAI Serviço vai passar por uma revisão no regulamento, vai ter alterações para aprimorar a prestação do atendimento aos usuários. Então, eu creio que isso está dentro da expectativa do trabalho, né? Sem dúvida, muitas perguntas, muitas questões que surgiram têm a ver com essa mudança do regulamento, da estruturação do PAI Serviço, porque, na verdade, as pessoas que tinham a oportunidade de utilizar esse serviço, elas elogiavam. É interessante isso, o usuário que tem essa oportunidade, ele falava muito bem do serviço, mas a reclamação era exatamente pelo fato de muitos não terem acesso a esse serviço. E, num primeiro momento, a gente também tinha essas dúvidas, como vereador, eu mesmo utilizei a tribuna, às vezes até para fazer uma crítica ácida sobre esse sistema de atendimento, porque até então nós não tínhamos noção quais eram as regras, né? O que o regulamento apontava. E um dos elementos que nos chamou muita atenção é que a gente achava que qualquer pessoa que tivesse algum tipo de mobilidade reduzida ou deficiência física tivesse direito.
E o regulamento é claro, é só para casos específicos, né? Na verdade, o transporte público da cidade, ele está adaptado, ou pelo menos teoricamente deve estar, né? A gente sabe que nesse processo nós tivemos também aqui na casa uma comissão, isso foi ano passado ainda, de análise do transporte público, e nós já tínhamos observado a dificuldade dos elevadores estarem todos funcionando, essas coisas todas. Todos isso são entraves, são obstáculos para a pessoa que tem a mobilidade reduzida. Mas a ideia seria que o transporte público de Campinas, ele teria que estar completamente em condições de atender as pessoas que têm mobilidade reduzida e casos específicos, casos que não é possível, mesmo com toda essa infraestrutura do transporte público, acolher essas pessoas. Então aí sim entra o Pai Serviço. Então realmente não era para todo mundo, e num primeiro momento a gente tinha a ideia que fosse para qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de deficiência, e não é assim, tem um perfil específico. O projeto é para um grupo específico que não tem condições de utilizar o transporte público adaptado, né, para esse fim. É um serviço que precisa ser constantemente aprimorado, porque as demandas da cidade mudam, as necessidades aumentam, né? Então, é claro, é papel do legislador também entender e fiscalizar cada projeto como Pai Serviço. E outra coisa que eu acho que é importante é que não é só para a saúde. A saúde é a primeira na linha, né? Na lista, primeiro uma questão de saúde pública. Mas existem pessoas que não têm condições de utilizar o transporte público adaptado para eles, e por isso depende do Pai Serviços. Aquela pessoa, por exemplo, que estuda, né, que naquele momento ele não vai ter condições de usar o transporte público, mas ele vai precisar do Pai Serviço. Então, um atendimento não só de saúde, uma questão de educação, a questão também de lazer. O lazer também faz parte do que nós chamamos de saúde, né? Não é só a pessoa precisa também ter acesso à cultura, à sua religiosidade e ao lazer de modo geral. Então tem outros elementos que o Pai Serviço atende a pessoa, às vezes mesmo ela vai fazer uma compra no mercado, porque existem pessoas que têm mobilidade reduzida, mas não tem a menor possibilidade nem de sair para efetuar uma compra, né? Então existem várias situações e que nós nessa comissão de estudos, nessa comissão especial de estudos, fomos elencando, levantando, e a boa notícia foi dessa última reunião que nós tivemos com o secretário da INDEC, o Carlos José Barreiro, que já tinha nos recepcionado muito bem lá, quando a comissão esteve lá, os técnicos da INDEC nos acolheram, nos mostraram, fizeram muitos esclarecimentos que nós realmente fomos com muitas dúvidas, e finalmente ele esteve aqui no plenarinho dessa casa, além de expor uma série de elementos importantes, ele sinalizou então para esse novo estatuto, né, esse novo regulamento. E claro que é importante não só a população contribuir, mas as associações, os conselhos da pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, elas também serão consultadas, já deveria ter sido, né? Mas eu percebi que houve nessa última reunião essa possibilidade de um diálogo aberto com os conselhos para aprimorar esse regulamento, e a grande novidade que ele já pontuou foi de você fazer o seu cadastro online, né? Não depender mais do sistema que há hoje, que é moroso, cheio de obstáculo para quem tem mobilidade reduzida, né? Então ele pode sentar online e fazer o seu cadastro. Seria já um grande avanço para essas pessoas. Aliás, você que perdeu alguma reunião dessa Comissão Especial de Estudos, todas elas estão disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá você pode acompanhar, inclusive, uma reportagem sobre essa visita à INDEC. Agora, o senhor falou do cadastro online, que eles pretendem fazer com o Pai Serviço, mas tem um projeto de lei protocolado por você, que também fala sobre uma facilidade para o cidadão e também para o município, que é a questão de você poder justificar a sua multa, que você levou sua multa de trânsito, pela internet.
Na verdade, é ruim a gente ser multado, né? Isso aí, ninguém quer ser multado. Mas, às vezes, a pessoa, por distração ou por algum motivo, ela, infelizmente, foi multada. Bom, como que é o sistema hoje? Você tem que ir lá na INDEC, você tem que levar documento, tirar cópia, aquela burocracia, né? Para você poder receber lá a sua multa depois na sua casa, quando não é o caso que você seja o motorista, né? Porque isso ocorre muito, não é você que está dirigindo o carro, às vezes é a esposa, um filho, não sei, e aí para você explicar isso, você tem que tirar documento, assinar papel, levar lá, protocolizar lá na INDEC. Eu acho que isso nós temos que dinamizar isso, nós temos que ter o bom senso, e eu apresentei um projeto para que as pessoas façam tudo isso online. Não tem que ficar tirando cópias. Aliás, é até uma economia importante que é incentivada pelo Estado, né? Para com essa burocratização, desse monte de papel, se a gente tem condições de fazer tudo via online. Então, o projeto prevê isso, que seja substituído todos esses materiais, esses papéis, essa materialidade, através da internet. E a administração pública, a cidade de Campinas é uma cidade inteligente, ela tem já a capacidade de fazer isso, só não foi feito talvez porque ainda não se deram conta, né, como facilitaria a vida do cidadão, porque eu mesmo tive essa experiência, né, às vezes não sou eu que eu tenho um carro só, e às vezes é a minha esposa que foi buscar a criança, ela passou no local, infelizmente houve algum excesso de velocidade, e aí eu tenho que provar como o carro está no meu nome, aí até eu provar que não foi, aquela burocracia e vai tirar cópia e faz. Não, então, entra na internet, tem que ter um canal lá onde eu possa enviar tudo online, facilita a vida do cidadão, facilita a vida também da própria estrutura administrativa, né? Então essa é a nossa intenção, o projeto está sendo discutido na casa, ainda estão nas comissões, e isso é salutar, é importante que haja todo esse fomento desse debate sobre o assunto. Agora, rapidamente, para a gente encerrar, vamos falar de um projeto que tem a ver com trânsito também, mas é mais uma campanha. O senhor protocolou um projeto que já seguiu aí para a sanção do prefeito, que é para alterar aquela frase. Primeiro era se dirigir, não beba. Agora é se beber, não dirija. Por que essa alteração? Então, porque é o que está na lei federal e na lei estadual, né? Já estava se dirigir, não beba, né? E a gente tinha invertido, se beber, não dirija, né? A gente inverteu. E interessante, eu acho que esse é um exemplo que para mim foi muito assim bacana como vereador, é que teve um cidadão que percebeu isso. Ele viu o nosso debate na casa, ele estava assistindo a TV Câmara, e aí ele falou, bom, mas por que não padronizou, né? A frase fosse única, né? E aí ele veio aqui na casa, ele procurou o nosso gabinete e falou, olha, eu queria sugestionar. Eu falei, mas claro, eu acho isso muito importante, que a população realmente perceba algum tipo de situação que possa melhorar. Nós acolhemos com muita alegria. Isso não é a primeira vez que acontece nessa casa, mas para mim foi muito importante saber que os munícipes estão nos assistindo, estão nos acompanhando pela TV, acompanhando nossos projetos. E então foi sugestionado por um eleitor, né, por um munícipe, que no momento ele percebeu, falou, peraí, vamos ter alguma coisa, por que está diferente a linguagem? E também a gente está, nesse mesmo processo, está colocando o número da lei, tudo certinho, para ficar uma coisa bem atualizada, e nesse caso a gente teve o apoio de toda a assessoria e do vereador Zé Carlos. Por isso que o projeto foi apresentado com o professor Alberto e Zé Carlos. Tá aí, ficou claro agora um exemplo, né, de como você é cidadão, e é isso que a gente tenta trazer aqui no programa Em Pauta, trazer as ações para que você possa acompanhar e também chegar mais próximo do seu parlamentar, do vereador que você escolheu. Essa edição fica por aqui, muito obrigada, vereador professor Alberto. A gente volta no próximo momento para falar de outras ações do vereador. Até mais.